isso, abraça o teu irmão nessa noite e vamos orar. Coloque a vida dele diante de Deus, coloque a sua vida diante de Deus. E seja como Nicodemos, fala: Senhor, eu não entendo, mas eu estou aqui nessa noite para receber de Ti, para aprender de Ti, para, Senhor, ter intimidade contigo, para ver, Senhor, tudo aquilo que está no Teu coração, tudo aquilo que precisa ser revelado, Senhor, que nessa noite nós possamos sair daqui cheios, Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, que preenche os nossos corações, que preenche a nossa vida, que enche o nosso ser, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse quarto dia de batalha espiritual, Senhor, que nós possamos mais uma vez triunfar sobre o inimigo, triunfar, Senhor, sobre Satanás que vem, Senhor, querendo roubar a nossa fé, roubar a nossa confiança, roubar, Senhor, a nossa vontade de a cada dia mais seguir em frente contigo. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toque em cada coração aqui nessa noite. Libera, Senhor, o caminho, Senhor, para que as pessoas cheguem até este lugar. Senhor, nós declaramos que toda pedra de tropeço seja tirada, Senhor, nessa noite. Todo empecilho, Senhor, que o frio não seja barreira para que a tua igreja venha aqui nessa noite e receba aquilo que está no teu coração, aquilo que tu tem preparado para cada um que vem aqui te buscar em espírito e em verdade, Senhor. Por isso, nessa noite, recebe o louvor, recebe a oração, recebe a adoração de cada vida aqui nessa noite, Pai. Nós te pedimos, Paizinho, vem e enche o nosso coração nessa noite com a tua presença, com a tua glória, com o teu poder, com a tua palavra, Senhor, e com o teu Santo Espírito, Senhor. Assim nós oramos nessa noite e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aplauda Ele bem forte e receba de Deus nessa noite. Aleluia. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Quantos vieram para louvar e adorar o nome do Senhor? Levante a sua mão e diga: Jesus, eu estou aqui para te adorar, para te louvar na beleza da tua santidade. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Vamos louvar a Ele. As palmas. E as muralhas cairão nessa noite, pelo poder da oração da igreja, em nome de Jesus. Somos filhos de Deus, em uma só voz, cantamos a esperança. Muralhas tentam nos separar, mas nada pode parar o poder do nosso Deus. Tu vais à nossa frente e todas as muralhas vão virar pó, elas cairão. Cantamos: bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos: bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. E as palmas louvando ao nosso Deus com muita alegria. Nós levantamos teu nome. Nós levantamos teu nome, expulsamos as trevas, deixamos o amor brilhar. Tu vais à nossa frente e toda muralha vai se dissipar, elas ruirão. Cantamos: bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos: bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos: bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos: bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor, ó Deus. Oh, aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia.
Levante a sua mão e glorifique o nome dele, porque ele é digno de toda honra, de toda glória. Declare com as mãos para o alto, declare: muralhas. Muralhas cairão, muralhas cairão. Oh, 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 oh. Muralhas cairão, muralhas cairão. Oh, 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 oh. Muralhas cairão, muralhas cairão. Oh, 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 oh. Muralhas cairão, muralhas cairão. Oh, 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 oh. Levante a mão, declare bem forte: muralhas, muralhas cairão, muralhas cairão. Oh, 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 oh. Muralhas cairão, muralhas cairão. Oh, 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 oh. As palmas louvando o nosso Deus. Cantamos bom, declare: cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, oh Deus, adoramos o teu nome. Aleluia. Levante a sua mão, levante as suas mãos para o céu agora e cante: cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu. Só as mulheres cantamos bom, cantamos. Os homens agora cantamos: cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és, saibam que tu és Senhor. Todos juntos cantamos bom, tu és bom, que os céus se encham do nosso louvor. Cantamos bom, tu és bom, que todos saibam que tu és Senhor. Oh Deus, oh Deus, aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Mais forte, diga glória a Deus. Diga aleluia. Uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim: Senhor, eu te pertenço. Eu sou teu. E nada vai me separar do teu amor. Amém? Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele está aqui neste lugar. Amém? Aleluia! Senhor, eu sou teu. Oh Deus maravilhoso. Eis-me aqui, Senhor, buscando
sou teu, Senhor. Por tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti. És o único. Diga pro Senhor: a quem eu vou adorar? A quem adorarei? Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, eu com minha voz liberto. Cante essa igreja. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Cante: eu sou teu. Tudo, Deus, tudo. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu. Eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus. Aleluia! Eu sou teu, Senhor. Nada pode me separar de ti, Senhor. Senhor, eu sou liberto, eu sou sarado e amanda xerie. O teu nome bendirei e bem alto clamarei. Eu sou teu, Senhor. Eu te pertenço. Tudo, Deus. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu. Eu sou teu. E bem alto que eu sou teu. Eu sou teu, Senhor. Tudo que sou está em tuas mãos de amor. Só a igreja. O teu nome bendirei. O quê? Você pertence a quem? Eu sou teu, Senhor, eu te pertenço. Tudo, Deus, tudo. Está em tuas. Eu sou teu, Senhor. Oh, Deus, o teu nome bendirei e bem alto a tua igreja diz. E eu sou teu, Senhor. Tudo que sou está em tuas
estou no teus braços, Senhor. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és. Sim, Deus, Tu és o eterno Deus. Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui. Vem sobre nós nesta noite, Senhor. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno, Tu és o meu eterno Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Tu és o eterno Aleluia. Deus. Aleluia, Glória a Deus. aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar em nome de Jesus, querido. Aleluia. Amém, queridos? Amém? Vamos ao iPad do bispo. É a parte do iPad do bispo que sobrou. Glória a Deus. Quantos estão vivos aí? Deixa eu ver os vivos. Vamos lá fazer de novo o que eu estou fazendo. Obrigado pela água. Fazer o que eu tenho feito todos os dias, né, dessa nossa conferência. Quantos lembraram de chegar na igreja e dobrar o joelho e orar? Quantos chegaram? Isso, lembre. Quem lembra disso? E que sirva isso para a sua vida inteira, amém? Você possa chegar na sua igreja, não é? E dobrar o joelho. Por mais que não seja comum, nós lá em Santa Catarina, em Chapecó, nós estamos indo na igreja batista, porque eu tenho formação batista, e a nossa igreja Unção e Poder não tem uma sede lá em Chapecó. Então nós temos um projeto, que é um culto toda quarta-feira. Vocês podem assistir pelo YouTube, youtube.com/CarloRibas. Dá para assistir ao vivo quarta-feira às 8 horas. Hoje não tem, porque eu estou aqui, inclusive, mas tem toda quarta-feira ao vivo e fica gravado. Se você não pode assistir ao vivo, não tem problema, é só ir lá no meu site e assistir a gravação depois. E então é a nossa não sei se é uma célula aquilo, é o nosso projeto. Nós chamamos de projeto. Não tem nem nome, é Projeto Chapecó. Não tem um nome tipo igreja, núcleo, é só isso. E as pessoas vão e tem sido muito legal. E no domingo, no sábado, no domingo, na terça-feira, nós temos ajudado o pastor da Igreja Batista, lá o pastor Álvaro, grande homem de Deus, amigo nosso. E a Igreja Batista não tem o hábito de você chegar na igreja, dobrar o joelho e tal, né? Não é habitual, não é cultural deles. Eu chego, eu e minha família, nós chegamos, sentamos, dobramos o joelho, ajoelhamos, oramos, aí depois nós sentamos e já está contaminando os crentes lá. Eu senti que está dando entendeu? Tá dando uma liga já. Porque eu já senti que já tem, assim, tem gente sentada, tal, daí eu chego, cumprimento, tal, dobro meu joelho, aí eu sinto aquele constrangimento, assim, das pessoas perto, e daqui a pouco um também ajoelha, outro ajoelha. É bacana, irmãos, ajoelhar é marca de oração, tá bom? E quantos lembraram de jejuar pelo menos uma refeição hoje? Quantos lembraram? Tá bom? Tá sendo difícil? Fácil? Tá tranquilo? Alguns irmãos falaram, né? Olha, eu senti uma dorzinha de cabeça, um zum, zum, zum. Quanto for dorzinha de cabeça, quanto for zum, 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 quanto for um arrepiozinho, tá tranquilo, irmãos, tá? Quero convidá-los, dia 1º de janeiro a dia 7, toda a primeira semana do ano, meu ministério e eu fazemos um jejum de 7 dias, só na água, tá? Sem comer nada, 7 dias, só na água. E é de internar mesmo, tem gente que não aguenta, vai pro soro, vai internado. Mas é uma experiência de quase morte, é legal, você vê um túnel, uma luz no fim do túnel, você ouve uma voz te chamando, dizendo vem. É uma experiência, é só. Quantas pessoas buscam uma experiência sobrenatural na vida e não encontram? Vem comigo 7 dias de jejum na água, que você vai encontrar essa experiência. Perde 8, 10 quilos na semana, mas não é dieta, então no dia 8 já recupera tudo de novo, não é?
E o meu aniversário é dia 6 de janeiro. Então, todos os anos eu passo meu aniversário em jejum. E aí daí a minha festa surpresa, ela normalmente é no dia 8, 9, que eu tenho que ter uma festinha surpresa, que, pelo amor de Deus, né? Então, e nós fazemos transmissões ao vivo pela internet durante o jejum, é muito, muito legal. O primeiro dia todo mundo feliz, o segundo dia todo mundo já começa a ficar triste no segundo dia. E eu estava falando com a irmã, essa irmã com a senhora, né? Qual é o seu nome? É? Márcia, a irmã Márcia. Eu estava falando com ela ali na porta, que o quarto dia é o dia mais complicado em todas as ações espirituais. O quarto dia é o dia mais difícil. Hoje nós estamos no quarto dia da nossa conferência, tá? Vocês vão perceber que é o dia mais difícil. Teve pessoas que tiveram mais luta para chegar hoje do que para chegar qualquer outro dia. E por incrível que pareça, hoje é quarta-feira, é um dia tranquilo, um dia qualquer. Por quê? Porque é uma escala de crescimento, sabe? O primeiro dia, o segundo dia, o inimigo parece que não te leva tanto a sério. Ah, ele foi no domingo na igreja, ele sempre vai no domingo, ok, deixa ele ir. Na segunda, ele foi segunda também, tudo bem, não tem perigo. Aí foi na terça, aí o diabo já fica, peraí, ele foi domingo, ele foi segunda, ele foi terça. Aí quando você fala de manhã na quarta-feira, eu vou o quarto dia, aí o inferno se levanta. Então não se assustem se hoje foi um dia mais difícil. No jejum é a mesma coisa, você começa a fazer o jejum de 7 dias, o primeiro dia é tranquilo, você está emocionado, vou conseguir, esse ano eu consigo. Teve um irmão que ano passado, que esse ano, conseguiu chegar no 6º dia, bateu na porta assim do céu, sabe? Jesus já estava chamando ele para subir quase, não aguentou, ligou chorando, pastor, não aguentei, pastor. Ele estava igual aquele personagem do Madagascar, que já estava vendo carne no lugar dos amigos. Vocês lembram um personagem? Era o Martin? Não, era o leão. O Alex olhava para o Martin, ou Marvin, ou alguma coisa assim, né? E ele não via mais o amigo, ele via carne. Esse irmão estava vendo carne já. E ele não aguentou. Mas eu tenho certeza que ano que vem, o pastor Elias, eu tenho certeza que ano que vem ele vai conseguir chegar no 7º dia. Entendeu? Já pensou Jesus 40 dias? Moisés também jejuou 40 dias. Elias também jejuou 40 dias. A gente não consegue jejuar 7, irmão. Nós somos frouxos mesmo, né? Nós somos frouxos. Aí o que acontece? O primeiro dia é emocionante, todo mundo vai, eu vou conseguir, vai dar certo, aquela emoção. Dá fome, mas a gente supera. No segundo dia, começa a bater uma tristeza, porque os humores mudam no corpo. Tem gente que entra em depressão no jejum, porque não aguenta, vai ficar chato, rancoroso, triste, né? Ter pesadelo. É normal, nós estamos entrando em batalha com o mundo espiritual. No 3º dia, então, ele quer morrer. É o pior dia. O 4º dia é o dia da maior taxa de desistência. Mas se a pessoa consegue superar o 4º dia, vai por mim, tenta fazer isso. No 5º dia, o céu está liberado. 5º dia você acorda sem fome, o estômago já diminuiu, tem um nome técnico para isso. Atrofiou. O estômago já atrofiou, o organismo já começou a entender que não vai chegar comida, eu preciso me virar de outra forma. Já começa a comer a sua gordurinha, entendeu? E começa a diminuir, você não vai sair fazendo exercício físico, você vai ficar de boa todos os 7 dias. No 6º dia, irmão, você não sente fome, você não sente náusea, tontura, não sente nada. Você tem uma clareza, vai ler a Bíblia, parece que a Bíblia salta assim, ó. No 7º dia, você não quer terminar o jejum. E aí eu tenho que falar para os irmãos, não, nós vamos entregar o jejum na hora que nós combinamos, e todos vamos fazer uma refeição. Aí a gente come uma saladinha e toma uma sopinha bem leve, porque o estômago não está pronto para comer. Então você tem que ser bem sábio. E tem gente que fala, não, pastor, vou ficar mais 2 dias. Não. Por quê? Porque nós estabelecemos uma meta, um propósito espiritual. Então, se você achou fácil, ok, ano que vem faz 10 dias então, mas a nossa meta é 7. Por que eu estou falando do jejum? Porque hoje é o 4º dia e nós estamos entrando nessa luta de chegar no 4º dia e o organismo já está cansando, a mente está querendo embolar o ensinamento de domingo, com o de segunda, com o de terça, e já começa a ter algum problema em casa, a esposa ou o marido liberou para vir segunda, liberou para vir terça, mas falou, não, de novo na igreja, começa a acontecer algumas coisas. E é por isso que eu escolhi o tema de hoje, que nós vamos falar sobre qualidade de vida, vamos falar sobre felicidade, vamos falar sobre prosperidade, hoje, justamente porque eu sei que é uma triagem. Domingo, segunda e terça, todo mundo vem empolgado. Domingo, todo mundo vem empolgado. Segunda vem quem quer, mas vem na empolgação. Na terça também, na quarta só está vindo quem está ligado no propósito,
de ser um guerreiro, de aprender batalha espiritual e de vencer. Então, olhe para o irmão perto de você e diga: nós ganhamos, somos os vencedores. Não é? Nós estamos num propósito para isso, tá bom? Eu quero fazer leitura de um texto que está em Ezequiel 28, que eu citei esse texto todos os dias, né? Sobre a criação dos céus e daí a queda do querubim da guarda ungido. Ezequiel capítulo 28, verso 13. Ezequiel capítulo 28, verso 13. Hoje o João está lá no computer. É isso aí, John. Isso. Vocês incomodam se eu tomar assim no bico? Não tem problema? Nenhum problema, né? Vocês não se escandalizam com essas coisas, né? Estamos já livres disso faz muito tempo. Pois bem, todos encontraram aí? Eu vou ler nessa versão, porque vocês vão perceber que algumas versões vão suprimir, vão retirar uma parte do texto, tá? Que eu quero que permaneça, que é a parte dos tamborins ali embaixo, ó, os tambores e dos pífaros. Na minha tradução não fala sobre isso, então eu preciso que fique essa versão, porque algumas traduções da Bíblia, elas acabam tirando um trecho, ou achando que aquele trecho foi mal traduzido, enfim, tradução é isso. Vamos lá, Ezequiel 28, 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Agora vejam que interessante. Cornalina, topázio, ônix, crisólita, berilo, jaspe, safira, granada, esmeralda e o ouro. Na minha tradução, eles trouxeram para nomes mais populares ao nosso conhecimento, que são sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Nem sempre alguns nomes são conhecidos. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Essa frase, em ti se faziam os teus tambores e os seus pífaros, foi tirada de algumas traduções. No dia em que foste criado, foram preparados. Na minha tradução, a parte dos tambores e pífaros foi tirada e ficou apenas: fizeram de ouros engastes e ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Criaram o termo ornamentos para que fossem os instrumentos musicais, mas eu preciso que seja entendido que esses ornamentos são os instrumentos musicais. Por quê? Porque duas coisas que nós mais vivemos, que nós vivemos, que nós mais vivenciamos dentro da igreja, são a parte do louvor, adoração, louvor, e a parte da finança, seja ela em qual área for. A nossa vida, ela é pautada, ela gira em torno disso, de louvor e de vida financeira. Nós podemos ter todos os atributos da fé cristã, os atributos rudimentares, que é a oração, que é batismo, santa ceia, jejum, ter um casamento abençoado, tudo bem. Mas você sabe que se você não tiver essas duas áreas muito bem desenvolvidas, você vai ter uma vida com problemas. Uma delas é a área financeira. Se não tiver uma vida financeira boa, estável, você acaba tendo problemas. Não só problemas financeiros. Eu falei ontem isso. Muitos casamentos acabam quando acaba o dinheiro. Quando estava tudo com dinheiro, era uma bênção, era uma maravilha, estavam todos felizes, né? Marido, esposa, filhos. Quando acabou o dinheiro, foi-se junto o amor. Tá bom? Entendem isso, queridos? Uma outra questão é a questão da música, adoração, louvor, de estar em ambiente de adoração e santidade ao Senhor. Então essa questão, muito forte, também faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, tá? Então, por que eu separei exatamente essa frase? Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Porque esse texto está se referindo à criação dos anjos e, nessa parte, sobre a criação do querubim da guarda ungido, que foi se tornar depois aquele que caiu e que virou Satanás, o diabo. Então, deixa eu só dar uma rápida explanação, muitos sabem sobre isso, mas só para a gente poder nivelar. Os anjos foram criados em escalas. Então tinha os arcanjos, depois serafins, depois querubins, depois tronos, domínios e tantas outras escalas. Mas essas três principais, arcanjos, serafins, querubins. Os querubins, eles eram exatamente iguais
arcanjos eram os primeiros anjos, né? Os mais fortes. Os serafins estavam abaixo, que eram os que cuidavam do trono de Deus. E os querubins eram os que ficavam no trabalho de mensagem, de levar as coisas de Deus, trazer adoração dos outros anjos até o trono de Deus. Mas Deus precisava estabelecer um deles como um símbolo da perfeição do Senhor. Que o texto que nós lemos diz que ele estava no Éden, e no jardim de Deus, e ele era coberto de todas as pedras preciosas. Então, esse texto significa o quê? Que Deus tirou um anjo exatamente igual a todos os demais, com 4 faces, com 4 asas, iguais aos demais, como é descrito no livro de Ezequiel, lá no capítulo 1 até o capítulo 10, fala sobre os anjos, o céu, o firmamento, e ungiu esse anjo. E esse anjo ungido, ele teve a sua transformação. Deixou de ter 4 asas, passou a ter uma capa, deixou de ter 4 faces, passou a ter um rosto só, e passou a ter instrumentos de música, que é o que está ali. A roupa que ele passou a ter era uma roupa coberta de ouro e pedras preciosas. Perceba que toda a narrativa bíblica, ela se confunde na história da criação. Ou seja, era um espírito, um ser espiritual, porém que tinha atributos materiais, que era a riqueza. Imagina você, um espírito ter uma roupa de ouro. Onde a roupa de ouro seria colocada? Em mim, a camisa vai ficar no meu corpo. Mas num espírito que não tem matéria. Então, ela se mistura a narrativa bíblica. Mas é importante pensar que o texto de Ezequiel diz que esse anjo, ele era detentor de riqueza, detentor de ouro, de pedras preciosas, de algo que os outros não tinham. Então, esse é um ponto a se pensar. E o segundo ponto a se pensar é que ele era detentor da adoração, da musicalização. Ele podia louvar, ele podia tocar instrumentos, ele podia, os seus atributos traziam música. Pois bem, com a queda desse anjo e a transformação dele num demônio, que nós falamos disso logo no primeiro dia da nossa conferência, ele perdeu todos os atributos, ele não subsistiu. E nessa ausência de subsistência, ele perdeu também esses 2 atributos, que são o atributo da beleza, formosura, prosperidade, direito de ter riqueza, e da adoração. Aí vem a criação do ser humano. Deus resolve nos criar. Deus resolve criar você e a mim. E Deus nos dá alguns atributos. E entre eles, Deus nos dá o direito de termos uma vida abençoada e próspera. E eu vou fazer um paralelo depois entre riqueza e prosperidade, para que todos entendam bem. Mas a prosperidade é qualidade de vida, é viver bem, independente se você tem muito ou se você tem pouco. Porque eu conheço gente pobre, que tem pouco dinheiro, que tem quase nada de bens, mas que tem uma vida muito boa e abençoada. E conheço ricos, que têm muito dinheiro, que têm muitos bens, e que vivem uma vida desgraçada e miserável. Então, a prosperidade não está atrelada a dinheiro. Isso é interessante, porque é espiritual. Porque ela vem de um plano espiritual. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e está se suicidando, está perdendo família, está acontecendo, né, cada coisa terrível. E tem muita gente que não tem nada de dinheiro e está vivendo bem, vivendo com prosperidade e com bênção. Então, quando Deus nos criou, Ele nos deu esses 2 atributos. O atributo de prosperar e o atributo de louvar. Hoje pertence a nós. Só que pertenceu a esse querubim. E a Bíblia nos diz, como nós lemos ontem em Apocalipse 12, que esse anjo que caiu e virou o diabo, ele desceu na terra. E ele veio contra a terra. Agora imagine, se esse anjo desceu na terra e está contra quem habita na terra, e nós temos 2 coisas que lhe pertenceram, então o alvo do ódio, o alvo da ira do diabo, somos nós, não só por sermos criatura de Deus, mas por termos alguma coisa que pertenceu um dia a Ele. Nós podemos adorar a Deus e nós podemos prosperar. Ele não pode mais. Então esse é o foco do diabo. Ele tenta tomar isso de todas as formas. Aí quem é pastor, quem é líder, sempre sabe que as 2 áreas na igreja que são mais difíceis de se trabalhar é a área do ministério de louvor e a área da tesouraria. Mexer com dinheiro e mexer com música na igreja são as 2 áreas mais difíceis. É claro que com exceções, não é? Como aqui tem um ministério muito bem estruturado, o ministério de louvor funciona muito bem, a parte administrativa muito bem, mas tem igrejas que sofrem anos com essas 2 áreas, ministério de louvor e a parte financeira. Eu conheço, né, muitos pastores, amigos meus, de igrejas lindíssimas, grandes, com mais de 1000 membros, que estão todo mês só falando de dinheiro nos púlpitos,
porque todo mês falta dinheiro, mês após mês, e eles estão desesperados, não sabem como suprir as dívidas que têm. Agora, se nós entendermos que isso é uma vertente espiritual, nós vamos conseguir prosperar de uma forma natural. A prosperidade nunca vai ser forçada, ela vai ser natural. Você vai ter uma vida boa, tranquila, agradável, estável, sem problemas financeiros, de forma natural. Quantos conseguem entender isso? Para enriquecer, não. Tem que fazer coisas loucas. Tem que ser um empreendedor, meter a cara, tem que fazer grandes votos, tudo bem, para enriquecer. Mas para viver em prosperidade, tem que fluir naturalmente. Por quê? Porque a prosperidade já está dentro do pacote espiritual. Quando você aceita Jesus, além da salvação, além da presença do Espírito Santo, além dos dons espirituais que você tem direito a buscá-los, também vem a prosperidade. Então a igreja tem que viver um período de prosperidade. E ontem eu falei sobre alguns dizimistas que entregam o seu dízimo, mas não prosperam. Por quê? Justamente por uma questão óbvia. A prosperidade não está ligada diretamente apenas ao dízimo. O dízimo é uma das coisas. Então são outras coisas que nós precisamos pensar, tá bom? Pensando sobre isso, eu gostaria de fazer uma leitura de um texto muito interessante, tá? Que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3. Deixa eu abrir o início da minha Bíblia aqui. Gênesis capítulo 4, sobre Caim e Abel. Por que eu vou ler esse texto? Para que nós tenhamos o entendimento disso. Agora eu vou falar a verdade, esse vizinho, o dia que ele se converter, ele vai ser um evangelista de mão cheia, né? Que ele é o cara do carro de som, é o dono do carro de som, não, é outro. Mas o dia que se converter, que se converta em nome de Jesus. Eu orei minha vida toda para a Xuxa se converter. Porque eu ficava pensando, essa Xuxa, ela atrai a atenção de todo mundo. Criança, adulto e tal. Se ela se converter, a mídia que ela tem, né? Todo mundo. E tem chance ainda, né? Vamos continuar orando. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, fala sobre a oferta de Caim e de Abel. Vocês conhecem o texto? Vamos partir do verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então lhe disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. E Caim, lavrador ou agricultor. Como é que está ali? Lavrador da terra. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Percebam que isso aqui é nos primórdios da humanidade. É um período que nem se tem como contar, não dá para saber quantos anos atrás. Tá? Porque a Bíblia tem aí, só para arredondar bem, 5.000 anos de contagem cronológica, né? Que é o período pós-noídico, depois do dilúvio. Então, do dilúvio para trás, não tem contagem cronológica. Pode ter sido milhares, milhões de anos, não é? A datação de carbono 14 nem funciona, não sei se vocês sabem, mas a história de você datar alguma coisa com carbono 14, para saber quantos anos tem, o máximo que atinge é 20.000 anos. Tá? Passou de 20.000 anos, não se dá mais certeza de quantos anos tinha. Então esse negócio que acharam um fóssil de 2 milhões de anos e fizeram datação por carbono 14, é furada, não existe isso, tá, irmãos? Não existe mesmo. Então, esse texto é lá nos primórdios da Bíblia. Está tratando sobre o ser humano de número 3 e o ser humano de número 4. Né? Adão foi o ser humano de número 1, não é isso? Eva foi o ser humano de número 2. Aí o Caim foi o ser humano de número 3. E o Abel, ser humano de número 4. Bem verdade que Adão e Eva tiveram muitos mais filhos. A Bíblia não fala, porque não é interesse da palavra de Deus fazer a genealogia das famílias. Mas tiveram muitos filhos. Por isso que irmãos e irmãs coabitaram, casaram entre elas e entre eles. E aí foram gerando as nações. Não é que Caim e Abel acharam mulheres de outros povos que vieram antes. Isso aí é história de quem não conhece o histórico bíblico e inventa balela. Isso nunca aconteceu. Eles podiam casar irmãos com irmãos. O incesto não era pecado. Então Adão e Eva teve Caim, Abel e mais 10 mil filhos e filhas. Os irmãos casaram com as irmãs, foram gerando, e aí foi-se embora. Mas o caso é que, quando os dois vieram trazer as suas ofertas, no terceiro versículo diz, aconteceu que no fim de uns tempos
trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A oferta já é uma ação, já é um princípio religioso desde a fundação da humanidade. Desde a fundação da humanidade. Nós não temos por que querer entender que regras que Deus criou deixam de existir hoje, tantos milhões de anos depois. São princípios. A questão é que conceitos não alteram princípios. O meu conceito não pode alterar um princípio. Quando eu tenho um conceito sobre alguma coisa, um entendimento sobre alguma coisa, isso não significa que eu estou anulando um princípio. Princípios são imutáveis. E desde sempre, as ofertas, as oferendas, são trazidas de forma a agradar a Deus. E Deus responde com uma forma maravilhosa para aquele que o traz. Então o texto diz no verso 4: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então você perceba que a oferta de Caim não foi aceita por Deus e a oferta de Abel foi aceita por Deus. Por quê? Por causa de princípios. Tá bom? Deixa eu explicar sobre princípios para vocês. Só abrindo um adendo aqui. Todo princípio, ele passa na prova do tempo. Um princípio que Deus criou na época do Jardim do Éden, ele permanece até o último dia da humanidade. Ele pode se encaixar nas eras, porque historicamente, culturalmente, as coisas vão modernizando. Mas ele nunca vai deixar de ser princípio. Exemplo: homem abandona seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher e torna-se de uma só carne. Não é isso? É princípio. Tá? Isso vai ser princípio para todo sempre. Isso nunca vai mudar. Quantos entenderam? Tá bom? Isso é princípio. Tá? O meu conceito de família, se for diferente, como hoje se debate muito o conceito da família, se o meu conceito de família for diferente, ainda assim não consegue alterar um princípio. Tem muitas pessoas falando hoje que dízimo é balela, que dízimo não tem no Novo Testamento. Você ouviram alguma coisa assim? O dízimo é princípio de Deus. Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, o rei de Salém, que era uma teofania de Deus, ele entregou antes do período da lei mosaica. Ou seja, não havia nem entrado na lei ainda, porque já era um princípio de Deus. Mesmo que não haja Bíblia no lugar que você vá, mesmo que não haja qualquer tipo de existência da lei oral, que era chamada de Torá Shebeopé, a lei oral, mesmo que não haja isso, o dízimo continua, porque é um princípio da lei de Deus. O meu conceito acerca de não apaga aquilo que é princípio de Deus. Quantos estão entendendo? Então, fechando esse adendo, quando Deus instituiu a oferta, ele instituiu de uma forma litúrgica. E como que Deus foi lá e tirou o couro do animal, e matou o animal, e foi lá e... Como? Quando Adão e Eva estavam nus. A palavra de Deus nos diz que Adão e Eva andavam no jardim nus, e não tinham vergonha disso. Até que encontraram a fruta do conhecimento do bem e do mal, Eva comeu, depois deu ao seu marido, e toda aquela história, e eles passaram a ter entendimento da sua natureza. Com esse entendimento, passaram a ter vergonha do estado em que estavam. Aí Deus desceu até o jardim, e quando Deus desce ao jardim, Deus encontra com Adão, e a palavra de Deus diz que Deus pegou o couro de um animal e fez vestes para eles. Se Deus tirou o couro de um animal, obviamente ele matou esse animal. Entenderam? E tirou o couro. Então sobrou ali aquele animal morto. Acreditam-se alguns teólogos que esse animal que foi morto, o qual Deus tirou o couro, isso não é bíblico, isso é uma inferência. É um entendimento, é uma exegese, ou seja, forçar o entendimento em cima de um texto. É uma exegese, não é exegese, que é o entendimento corrido do texto. Eu estou forçando o entendimento. Ele
possivelmente tenha feito com aquele animal morto, ensinado a forma litúrgica da adoração. Chamado a família, Adão, Eva e os filhos, e dito a eles: olha, tem assim, esse animal, esse cordeiro, você vai matá-lo, vai tirar essa parte, vai oferecer em sacrifício e holocausto a mim, eu vou ficar feliz, vou aceitar e vou devolver bênçãos para vocês. Pronto, simples assim. Então, por que eu penso dessa forma? Pela parte em que o Senhor fala no verso 6, olhando para Caim e dizendo: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, é a prova de que Caim havia ofertado de uma maneira errada. Ele procedeu mal. Mas vamos cair no mérito da oferta. Eles não trouxeram o melhor que eles tinham? Caim não trouxe o melhor da terra para Deus? E Abel não trouxe o melhor do campo para Deus? Será se Deus não conhece o meu coração? Será se Deus não conhece o meu melhor? E esse é o ponto que nós erramos. Porque nós pensamos que Deus pensa como nós. Ó, essa frase, dá para fazer uma hashtag no Facebook, tá bom? Hashtag, nós pensamos que Deus pensa como nós. É quase que um palíndromo, né? Vai e volta. Por que eu estou falando isso? Porque nós assimilamos o mundo de uma maneira diferente. Nós achamos que o que é bom é o certo, o que é ruim é o errado. Não é isso, nós escolhemos assim. Nós compramos a comida que nós gostamos porque nós gostamos dela. Nós não comemos o que nós não gostamos. Nós escolhemos uma forma. Você vai numa nutricionista, se tiver alguma nutricionista aqui, me perdoe, mas essa é a verdade. Você vai numa nutricionista e ela fala: você precisa cortar carboidrato. Aí você fala assim: mas carboidrato é pão, eu amo pão. Não, mas você pode pegar um pão preto italiano, e ela inventa um jeito de você conseguir comer alguma coisa que você gosta. Aqui não tem o tal do carboidrato simples, que vira açúcar imediatamente, né? Então é isso, nós somos moldados por bom e ruim, gostoso e não é gostoso, prazeroso e não é prazeroso. Deus não, Deus é sim e não, certo e errado. E aí vem a falta de alinhamento que nós temos com o Senhor. Porque, eu vou dizer às vezes, eu vou dizer todas as vezes, o que é o certo de Deus é ruim para nós. E o errado de Deus é gostoso para nós. Bom, exemplo, na Bíblia diz assim: se derem um tapa na sua face, não sei você, eu nunca tomei, graças a Deus, nunca tomei um tapa na face. Né? Tomei um tombão esses dias atrás, quebrei o nariz, estou aqui, meu nariz sabe quando você dorme em cima do corpo e a mão amortece? E você acorda no outro dia e a mão está amortecida, ou o pé amortece? Eu estou com o nariz assim, eu não consigo sentir, às vezes eu tenho que ficar encostando, estou com um tique nervoso, porque parece que meu nariz não está aqui. Mas ele é desse tamanho, ele está aqui. Mas sabe alguém dar um tapa na sua face? Pau! Aí você lembra da palavra, e aí vem a opção: fazer o certo, que é dar outra, ou fazer o que me cabe, o que eu decido, o que é bom para mim, que é socar a fuça dele. Está entendendo? Nós sempre dá nessa aí. O que é certo para Deus é ruim para nós. Entendeu? Por que camarada bebe? Eu nunca bebi. Né? Embora nasci numa família satanista, nunca bebi. Mas cerveja, eu me lembro uma vez que eu tomei um gole de cerveja, acho que foi isso aqui. E achei horrível, é amargo, não tem sabor, não tem textura, é um horror. Né? E eu, graças a Deus, sempre fui um cara meio sério nas minhas escolhas. E mesmo servindo ao diabo, eu pensei: eu não vou tomar esse troço horrível, tem um gosto ruim. Mas tem gente que força para aprender a tomar cerveja. No início odeia, mas porque os amigos estão bebendo, ele se força a beber cerveja. Entendeu? É horrível, mas ele prefere aquilo ali. O outro, fumar. Fumar é a coisa mais absurda que existe no mundo. Por quê? Porque não tem elemento saudável nenhum. Não é bom para nada. É isso, não é bom para nada. Teve uma época na história que acreditou-se que fumar ajudava o pulmão a respirar melhor. Uma época na história que os atletas fumavam em quantidade exorbitante para melhorar a respiração. Aí quando todos eles começaram a morrer de efizema pulmonar, de câncer, aí eles descobriram que não era tão bom o negócio. Então fumar não tem nada de bom. Eu também nunca fumei, mas fatalmente você passa na rua e tem um fumante. O cheiro é horroroso, desgramado. O fumante fica... Tem algum fumante? Me perdoe, tá? Mas o fumante, ele perde a inteligência dele. Não totalmente, mas parcialmente. Por quê? Porque ele fuma,
Aí ele bota uma bala na boca para disfarçar o cheiro do cigarro, para poder conversar com as pessoas. Você tem que esfregar bala no cabelo, irmão. Na roupa. E aquele troço fica todo impregnado. Aí o cara fuma, chupa uma bala para fingir que não fumou. Tinha um irmão lá na nossa igreja que quer parar de fumar, ficou crente e tal, e o diabo foi pegando, né, uns pouquinhos. E também deve ser terrível, né, o vício é terrível. E ele voltou a fumar escondido. Aí ele saía caminhar numa roça que ele tinha, numa horta lá, aí fumava o cigarro lá, aí botava um house preto na boca, que eu desconfio que aquele house é pior para a saúde do que o próprio cigarro. É tão químico, deve furar a língua do cara. Ele botava aquele house preto e vinha chupando o house para ninguém perceber que ele tinha fumado. Esfrega na cabeça, daí ninguém percebe. Então, quer dizer, é a forma conceitual que o ser humano tem. Então, quando Deus chegou para Caim e Abel e disse, eu quero uma oferta, uma oferenda, eu quero algo de vocês, foi no conceito. E esse conceito estava pautado no princípio. Deus me ensinou a matar um cordeiro, a oferecer o holocausto, e dessa forma eu vou fazer. E o outro foi no que achava certo, no conceito sem princípio. Conceito com princípios, conceitos sem princípios. No que fez conceitualmente, porém com princípio, Deus se agradou. E o texto diz, agradou-se o Senhor da oferta de Abel e da gordura da oferta. Por quê? Porque ele escolheu o cordeiro mais gordo, melhor oferta. E desagradou o Senhor da outra, porque foi uma oferta sem princípio. Sabe o que nós temos vivido hoje? Exatamente esse ataque dos demônios. Ofertas sem princípio, ensino sem princípio, cultos sem princípio, rituais religiosos sem princípio algum, cultura sem princípio algum, não é? Aí eu entraria agora, irmãos, numa área que vai muito longe. Então só vou me ater à oferta. Mas tem igrejas hoje virando seitas religiosas, porque estão cultuando a Deus sem princípio algum. E quais são os princípios da palavra? Estão todos eles na palavra. É só você ler. Se está na palavra, é princípio. Se não está, não é princípio. O que você cultua na sua igreja não está na palavra, não cultue. Eu tinha um programa no YouTube chamado Vamos para a Bíblia, eu preciso voltar a fazer esse programa. Eu não tenho tempo. Que era sobre isso. Alguém mandou um e-mail lá e perguntou, por exemplo, sobre, sei lá, qualquer outra coisa, sobre Bíblia, né, na igreja. Se cortar cabelo pode. Aí, eu vou lá na Bíblia. Por quê? Porque nós acabamos criando conceitos religiosos sem princípios. E o diabo, sabendo dessa nossa capacidade, o que ele fez? Ele começou a exagerar e começou a nos forçar a ofertar sem princípio algum. E aí, como é que a nossa oferta hoje? É dinheiro, só dinheiro. Nós pegamos dinheiro, eu abro minha carteira, pego um dinheiro, coloco num envelope, coloco numa salva, num gasofilaço, em algum lugar, e eu nem sei mais quanto eu entreguei de oferta, eu não sei mais qual foi a oração que eu fiz naquele momento. Irmãos, não existe oferta sem oração. Mas não é o caso da oração do ministro da oferta. Não é o caso da oração dos irmãos que estão recolhendo as ofertas. É a minha oração que estou ofertando. Quando eu vou trazer a minha oferta ao altar do Senhor, ela precisa ser levada por uma oração. A oferenda, ela é espiritual. Sabe por que na macumba funcionam as macumbas? Porque eles fazem a oferenda de forma espiritual. Eles não vão lá na encruzilhada e abrem lá uma macumba, matam uma galinha. E por quê? Porque eles ainda estão no pensamento veterotestamentário. Porque se você olha para a oferenda do Velho Testamento, é quase igual a macumba que os umbandistas e quimbandistas fazem hoje. O que os sacerdotes do Velho Testamento faziam? Matavam um quadrúpede, matavam um bezerro, por exemplo, ou um bode, e cortavam ele em pedaços, pegavam o sangue, aspergiam sobre a tábua, o propiciatório em cima da Arca da Aliança. Nós imaginamos uma Arca da Aliança como essa, dourada, bonita, limpa. Ela não era assim. Ela era dourada, bonita, mas ela era toda cacada, cheia de sangue coagulado por cima. Porque o sangue era aspergido em cima das tampas, dos querubins, da tampa da arca, que é chamado propiciatório. E ninguém podia limpar, porque era um sangue sacrificial. Então aquele sangue criava bicho, apodrecia. Então, sabe, a nossa visão é uma visão poética. Mas religiosamente falando, não era assim. E hoje o que os feiticeiros, ou os da baixa magia, ou os de qualquer outro sincretismo cultuam? Uma versão moderna do Velho Testamento, porque eles não chegaram até Jesus ainda. E a pessoa que não conhece Jesus precisa fazer o que a lei mandava. E eles não têm ideia de que o que eles estão fazendo é o que o diabo deturpou da lei.
Mas a oferta era assim. Por que na macumba funciona muita coisa? Porque eles fazem de forma espiritual. E nós estamos num período em que nós não precisamos mais matar nenhum animal, não precisamos mais levar um cordeiro, Deus não vai se agradar da gordura, Deus vai se agradar da nossa oferta, do fruto da nossa mão, que é o nosso salário. Mas mesmo assim, nós monetizamos, nós deixamos isso de uma forma comercial. Nós só pegamos dinheiro, colocamos no envelope e entregamos. E isso é frio, isso é só dinheiro. Só dinheiro. Nós precisamos espiritualizar esse momento da oferta. Tem que ser uma oferta de devoção a Deus. Tem que ser acompanhado com uma oração. É um ritual religioso. Não é só momento de pegar dinheiro para pagar a conta de luz. Não é só momento de angariar fundos para pagar ar-condicionado, mandar missionário para a África. E nós simplificamos tudo. Sabe quem nós somos hoje? Nós somos Caim. Que damos a oferta que desagrada a Deus. Eu não estou falando de valor. Eu estou falando da forma com que nós fazemos isso. Caim não deu o melhor que ele tinha? Claro que ele deu. Você e eu não damos o melhor que nós temos? Claro que nós damos. Mas nós damos sem princípio nenhum. Nós damos por conceito. O que Deus quer é uma oferta com princípio. É eu pegar a minha oferta e entender que aquilo que eu estou ofertando vai mover algo no mundo espiritual. E eu faço uma oração com a oferta nas mãos, dizendo: Senhor, aqui está a minha gratidão a Ti, Senhor. Obrigado porque do meu salário, ou do negócio que eu fiz, ou do dinheiro que eu ganhei, ou da coisa que eu vendi, eu tenho isso para trazer a Ti, Senhor. Muito obrigado. Mantenha ativo no mundo espiritual e na minha vida a prosperidade. É uma oração. E aquela oferta vai pautada na oração. É uma oferta com princípio. Deus não está preocupado se é o teu melhor ou não, porque às vezes o nosso melhor é o errado para Deus. Quantos entenderam isso? Eu dei o meu melhor, mas é o errado para Deus. Não é a quantidade, não é? Numa outra questão, como que Abel conseguiu escolher o seu melhor? Escolheu o melhor da forma em que ele escolheria para si. Sabe qual que é o melhor? A construção da frase vai ficar estranha, mas vocês vão conseguir entender. Sabe qual é a melhor maneira de escolher o melhor para Deus? Pegaram? Qual que é a melhor maneira de escolher o melhor para Deus? Essa pausa dramática ficou mais fácil de entender. É quando você escolhe para si. Tem uma história que todo mundo já ouviu? Quem não ouviu, se alguém não ouviu, vai ouvir agora. De um senhor que construía casas para uma empreiteira. E aí ele construía umas casas muito boas, de madeira colonial, e eram umas casas muito bonitas, muito lindas. E ele resolveu se aposentar. Foram anos de serviço para aquela empresa, e ele pediu aposentadoria. E o patrão dele, muito triste porque ia perder o seu melhor funcionário, disse para ele: olha, seu Antônio, antes do senhor se aposentar, eu preciso que o senhor faça mais uma casa. Faz essa última casa, não é? Essa história é muito conhecida. E aí ele pegou e falou: sabe uma coisa, estou cansado de fazer casa, vou fazer o mais rápido possível para eu me livrar, que aí eu já me aposento. Aí pegou os piores materiais, os mais baratos que tinha, construiu de qualquer jeito, a casa estava meio caindo aos pedaços, e aí ele terminou o projeto e pegou a chave, foi dar para o patrão, falou: aqui, chefe, terminei a casa, agora o senhor pode me aposentar? E o patrão, com um sorriso no rosto, disse: não, seu João, não entrega a chave para mim não, essa casa é para o senhor. Eu fiz questão que a última casa da sua carreira fosse um presente da nossa empresa para o senhor, é a sua casa, para o senhor morar com a sua família. Ou seja, o que era para os outros, ele escolheu o pior. Mas vamos inverter a história, mudar a ótica. Se o patrão tivesse dito: seu Antônio, o senhor vai construir só mais uma casa, mas essa vai ser para o senhor. Não economize no material, vai ser a sua casa. Como ele construiria aquela casa? Como você construiria? Com 3 andares, com 2 jacuzzi, com piscina aquecida. Está entendendo? Não seria isso? A oferta é a mesma coisa. Uma vez eu estava num café de pastores, e aí eu peguei, Deus me deu um estalo, né? Aqueles estalos que de vez em quando dá. E os pastores ofertando, eu vi todos os pastores colocando R$5 de oferta, R$2 de oferta. Porque você sabe, você está no altar, depois do louvor eu ia pregar, e entre o louvor e eu tinha um ofertório. E eu fiquei de butuca assim, sabe, tipo Jesus. Jesus ficava no gasofilaço, né, dando uma espiada. Não é isso que a Bíblia diz? Que ele ficou perto de onde ficavam as moedas? E eu fiquei ali dando uma butuca, vendo que o pastorado estava ofertando. E R$2, R$5, e foi. E aí aquilo começou a me dar um ódio no coração, que eu tive que me controlar.
Por quê? Porque esses infelizes vão nas igrejas deles e ficam falando, o que você planta, você colhe. Quem muito semeia, muito colhe. Mas lá, que era a reunião deles, semeando pouco. Porque eles não creem no que eles pregam. Eles não acreditam no que eles ensinam. Eles são mentirosos. Essa é a verdade, são mentirosos. Aí eu ia pregar sobre Jericó, sobre a tomada da cidade, porque era num conselho de pastores lá do Nordeste, e eles iam fazer um evento de pastores para tomar a cidade e tal, atos proféticos. Aí me chamaram, porque eu ensino de batalha espiritual, de conquista de territórios, de atos proféticos, mas se deram mal, porque eu mudei o tema na hora, e eu falei sobre a verdade, sobre a mentira. E aí eu peguei e falei exatamente sobre isso. E eu peguei e fiz assim, irmãos, nós vamos fazer agora um ato de fé. O que você vai fazer? Depois que eu falei para eles que eles estavam mentindo, que eles estavam dando R$2, eles queriam que os crentes dessem 100, e que nunca eles iam prosperar vivendo na mentira, e falei um monte de coisa, que eles me odeiam até hoje, mas nunca nenhum deles me chamou para pregar naquela cidade depois disso. Mas é a verdade, isso é a verdade. Isso é a verdade. E aí eu falei assim, então agora nós vamos orar a Deus e vamos pedir para Deus tudo que nós queremos. E aí eles foram pedindo a Deus tudo que eles queriam. Aí um pastor queria um carro novo, outro pastor queria a cura da esposa dele, outro pastor queria tudo. Daí eu falei assim, então coloca na sua mão, vai lá. Todo mundo ficou assim, daí eles ficaram assim, Senhor, coloca aqui na minha mão, ato profético. A cura da minha mulher, meu carro novo. Cada um foi pedindo um milhão de coisas, não é? Aí eu falei, agora você vai sair do seu lugar, vai vir aqui no altar, vai despejar isso no altar. Vai dizer, Senhor, tudo que eu quero, eu estou entregando para alguém. Que alguém da igreja receba, mas que não seja eu. Aí eles vieram meio contra a vontade, né? E jogaram assim, meio assim, tipo, eu não acredito nisso mesmo. Mas a grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Tudo que nós queremos para nós precisamos primeiro querer para o Senhor. Essa é a ótica de princípio de Deus. Por que Deus estabeleceu o holocausto? Tinha que pegar o primeiro filhote de uma cria, tinha que ser o mais bonito, tinha que engordar ele mais do que todos, não podia ter um arranhãozinho na pele, não podia ter um bichinho, um carrapato, nada, tinha que cuidar daquele bichinho ali que não podia ter nada. Aí pegava aquele bichinho que era um primor do cuidado, entregava ele para Deus. Por quê? Porque você estava dizendo, Senhor, sabe como que eu quero que as minhas crias sejam, que os meus rebanhos sejam? Como esse aqui, ó, que é o mais bonito. Está vendo, Senhor? Se os meus rebanhos forem raquíticos, secos, doentes, eu não consigo viver. Eu não consigo vender, não tem valor nenhum. Então eu estou entregando o primor dos rebanhos, o melhor, porque esse aqui é o modelo do que eu quero para a minha vida. Entendeu? Entendeu? Esse é o modelo do que eu quero. Deus nos dá de acordo com o modelo que nós lidamos. Com o modelo. Agora pensou na nossa oferta? Pequenas moedas, as pequenas notas que nós damos sempre para Deus, dizendo para Deus, é isso que eu quero, esse é o modelo do que eu quero. Eu quero viver disso aqui, dando sempre R$1,50. Se você ganha, meu irmão, R$100 e você der R$1 na igreja, você está dando muito. Mas se você ganha R$2.000, vive dando seus R$1, R$2, você está mostrando para Deus o modelo do que você quer. Essa é a oferta de Caim. Quantos chegaram ao entendimento do que eu quero? Bom, por que o diabo oprime essa área? Porque ele sabe que, se nós seguirmos piamente o princípio da oferta, nós vamos prosperar, naturalmente. Diga, prosperidade é uma atitude natural. Diga, prosperidade acontece naturalmente na vida de um cristão. Então, essa máxima tem que ser verdadeira. Todos nós precisamos ser prósperos, tranquilos. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. E em casa, faltando alguma coisa? Não, tudo bem. E os filhos? Está dando certo. E a saúde? Uma coisinha aqui, uma ali, mas está tudo bem. Bem amparado. Está entendendo? O que não tem doença, não precisa de médico. Mas o que tem uma doencinha, Deus prosperou ele, que ele tem um bom plano, e ele está sendo cuidado. Prosperidade é isso. Eu não preciso de um plano, não sou doente. Mas o outro irmão tem uma doencinha, tem que cuidar, tratar, 1, 2, 3 anos. Aí ele tem um plano. Isso é prosperidade. Não é que, não, todos têm que ter a mesma, não. Todos têm que viver bem. Você tem que viver bem. Você precisa viver bem. Seus filhos têm que ser honrados. Eles precisam viver bem.
Não estou dizendo que tem que andar só de roupa de marca. Não é isso. Não estou dizendo que tem que trocar de carro todo ano. Não é isso. Isso é o homem que é assim. O ser humano é assim. Tem homens que querem trocar de carro todo ano. Tem outros que não. Tem mulheres que não querem repetir uma roupa na igreja. Não pode, Deus o livre. É pecado. Tem irmã que não. Tem os homens que fazem a sobrancelha. Tira a cutícula. Pinta a unha. Outros não. Não é verdade? Eu uso uma calça jeans 15 dias e não tiro. Minha esposa foi estudar em Belo Horizonte, ficou 15 dias estudando lá. Ficou eu e Mateus em casa. Eu usei a mesma calça jeans por 15 dias. E foi uma experiência sobrenatural. Deixa eu contar. Porque no último dia, nós fomos buscar lá no aeroporto. E aí eu tirei a calça, né? Pela 15ª vez. Coloquei ela sobre a cama e falei, fica aí que eu vou tomar banho e já volto. E fui tomar um banho. Quando eu voltei, a calça tinha desaparecido. A calça tinha sumido. Procurei a calça no quarto, fiquei louco. Procurei na área de serviço, no banheiro. Eu tô louco, onde é que eu deixei essa calça? Desisti. Botei um calção e fui para a sala para jantar. A calça estava sentadinha na cadeira, esperando a janta já. Ela criou vida. 15 dias. Bispo, ela estava programada. Ela sabia que do quarto ela ia para a sala jantar. Ela já foi sozinha. 15 dias a mesma calça. Minha mulher voltou de viagem e falou, nossa, o guarda-roupa está tão arrumado, amor, parabéns, você manteve a ordem em casa. Eu olhei para a calça e falei, ó. 15 dias. Eu e Mateusão, banho, uns 3 vezes só nesses 15 dias. Acho que no máximo deu 3 vezes. Mas tem gente que deu isso livre. Está entendendo? Por quê? Porque, exatamente, cada um de nós tem conceitos diferentes. Tá? Mas a grande verdade é, viver bem é dentro daquilo que te faz feliz. Se te faz feliz ter um carro novo por ano, Deus vai te dar. Se não te faz feliz, não vai te dar. Não é que um tem que ser igual ao outro, mas que todos temos que ser felizes. Quantos entenderam? Deixa eu falar sobre louvor, depois eu volto a falar sobre dinheiro. O louvor, ele faz parte de uma família abençoada. Tá? Eu percebo uma família que tem Cristo quando essa família louva. Eu percebo uma família longe de Cristo quando essa família não louva. Não é? A Bispa Mary hoje, posso contar sua intimidade um pouquinho para os irmãos? Mesmo que a senhora diga que não, eu vou fingir que eu entendi que era assim e eu vou contar. A Bispa Mary estava lavando o banheiro. Não parece, né? Que ela é toda arrumadona. Você não lava banheiro. Lava, estava lavando. E cantando alto. Mais alto. Alto. E eu queria mostrar um negócio para ela. Bispo, vem aqui para ver. Ela cantando e orando em línguas. E eu fui lá brigar com ela na porta do banheiro. Falei, eu estou querendo te mostrar um negócio. Ela estava lá lavando o banheiro e louvando ao Senhor. Tá, mas por que eu estou falando isso? Porque uma família que tem Cristo é uma família que louva o Senhor. Talvez você não seja um bom cantor, mas você bota sempre um louvor no rádio. Na Sky tem um canal, 347. 475. Eu sei que é. É o nosso canalzinho lá do louvor. Você coloca lá na Sky e fica tocando louvor. Então, uma família que tem Cristo está sempre com louvor por perto. Entendeu? Agora, eu conheço vários crentes que você entra no carro dele, está tocando música do mundo. Tá? Eu não estou dizendo que se ouvir uma música do mundo é pecado. Não estou dizendo. Por quê? Porque é uma expressão de arte. Tá? Eu seria extremamente contraditório se eu falar que você pode ir no cinema assistir o Let It Go, lá o Frozen, uma aventura congelante, que não é gospel, que não é evangélico, e que você não pode assistir o Roberto Carlos no final de ano na Globo, sei lá, não sei. Nossa, chutei longe agora, hein? Mas entendeu? É isso. Tem coisa que música é arte. Eu tenho músicos que, por exemplo, eu estava assistindo um vídeo ontem do Peter Bense, que é um tecladista, um pianista. O Pedro deve conhecer esses caras. Peter Bense, já ouviu falar? É um cara, eu acho que deve ser um iugoslavo, alguma coisa assim, para aquele lado de lá. Um menino novo, virtuoso. Ele talvez nem seja crente, mas é um músico, eu estou vendo a arte. Tá? Agora, é óbvio que você não vai viver. Se você só escuta coisa do mundo, tem algum problema espiritual. Tem algum problema espiritual. Ah, eu não gosto de música de crente. Ah, eu não gosto de pregação. Ah, eu não gosto, entendeu? Tem algum problema espiritual. Porque a proximidade de Jesus nos faz gostar das coisas que Ele gosta. Eu estava conversando com as irmãs aqui
na frente, o pastor Elias, eu acho, e a Fabi, se eu não me engano, sobre sotaque, não é? Cadê a Fabi? Estava aqui agora. Não era com você? Aí falando para ela que ela falou que o meu sotaque de paranaense está diminuindo, que eu falava muito porta, porque eu sou um mega paranaense, eu falo porta, porque feliz. Mas é porque eu estava, porque eu estava no Nordeste um tempo, no Nordeste. E lá eles falam muito arrastado, na Bahia falam arrastado demais. E eu comecei a pegar o sotaque do baiano. Porque pega mesmo, sotaque de baiano pega. Não, quem sabe disso? É verdade. Você fica uma semana lá no baiano, você está falando igual ele. Oxi. Eu até ia falar, mas não vou mais. E eu comecei a pegar sotaque de baiano, fiquei desesperado, comecei a falar mais porta, porteira. Não que eu não gosto de baianos, eu amo os baianos, mas eu sou paranaense. Por quê? Porque você fica perto de alguém, você se torna parecido com aquela pessoa. Quem fica perto de Jesus se torna parecido com Jesus. Pedro não conseguiu dizer que não conhecia Jesus, porque uma mulher disse, peraí, você fala igual ele? E o outro falou, você está vestido igual ele? E o outro falou, você estava andando com ele. Por quê? Quem anda com Jesus fica parecido com ele, se veste igual ele, e fala igual ele. Então, o louvor faz parte da vida de quem anda com Cristo. E o diabo quer nos roubar o louvor em casa, por quê? Porque o diabo roubando o louvor da nossa casa, ele nos distancia de Jesus. Então, sob qualquer circunstância, não pare de adorar a Deus na sua casa. Não pare. Está em pé de guerra, problema na família, falta de dinheiro, não importa. Siga louvando a Deus. Siga louvando e adorando a Deus. Porque isso te aproxima de Jesus. Deus habita no meio dos louvores. Os louvores afugentam a presença do mal. Então, quanto mais você louva, mais perto Deus está de você e mais distante o diabo está. O diabo estando distante, ele não vai ter o poder de contaminar sua mente na hora de você ofertar. Você não vai dar oferta errada, você vai dar a oferta certa. Você vai dar uma oferta com amor, com lágrimas. Você vai dar uma oferta é uma oferenda religiosa, espiritual. É isso que a oferta é. E aí essa oferta vai ter resultado. E você vai consequentemente prosperar. Agora olha a cadeia de eventos. Se o diabo faz você parar de adorar, Deus fica longe de você, ele fica perto de você, ele te incentiva a fazer errado, você faz errado e nada acontece. Agora, se o diabo fica longe de você, então você adora a Deus, afugenta o maligno, Deus fica perto de você, na hora de ofertar, você oferta da forma certa, por princípios de Deus, a oferta é escolhida pelo Senhor, há um resultado no mundo espiritual e você, prospera. Olha o que diz o texto, volta lá em João, faz favor, volta lá em Gênesis 4. Gênesis 4. Nós estávamos antes. No verso 6, João, Gênesis 4, 6. Vai chegar lá, vai estar com fé. Isso. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste e por que está caído do teu semblante? Verso 7 agora. Porventura se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Olha o que diz o texto aqui na minha tradução. Porventura, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Procedeu bem, debaixo de princípios, você vai ser aceito. Aceito. Quer ver um princípio que eu tenho de Deus? O princípio da ovelha mais gorda. Eu já ensinei isso uma vez aqui, há uns anos atrás. Como tem gente diferente, eu vou ensinar de novo. O princípio da ovelha mais gorda. Por quê? Porque Deus se agradou da gordura. Não é? Posso fazer um teatrinho? Me permite? Eu preciso de um irmão bem reforçado. Tem algum irmão bem reforçado aí? Eu tenho que matar uma ovelha. Vem aqui você. Pode ser? Se incomoda ou não? Pode ser? Sobe aqui, por favor. É uma ovelha. Eu preciso de uns irmãos bem magrinhos, aqueles bem raquíticos. Vem você, vem você. Mais um pequenininho raquítico. Pode ser a Rebeca. Vem, Rebeca, vem. Vem, Rebeca. Pode vir. Mais uns 2, 3. Bem pequenininho, bem magrinho. Ô, gente, me ajuda. Dedura aí. Você é bem magrinho? Vem, você é magrinho? Vem, tá na moda. Não é? Você é magrinho, deixa eu ver. Mas é grandão, mas tá bom. Vem, sobe aqui. Mais um pequenininho, ou uma pequenininha, uma irmãzinha. Quem? Não. Quem? Ramon. O Ramon, claro. Vem aqui, Ramon. Verdade. Eu pensei que ele estava vindo de joelhos, mas ele está de pé.
Não é que ele levantou nas cadeiras? Esse cara é crente, tá vindo de joelho. Não, tava de pé. Não, ó. Esse povo é bobo, esse povo ri de tudo. É verdade, não, mas você sabe, é só entre nós, tá? Mas eu também fui do teu tamanho um dia, tá? Quando eu tinha 6 anos de idade. Não, mas eu sei o que você está sentindo. Um dia eu fui assim, eu sei. Presta atenção. Eu sou o pastor de ovelhas, tá? Mas não tipo pastor como eu sou pastor. O pastor das ovelhas, dos animais mesmo. E esse aqui é o meu aprisco. São ovelhas. Eu vou escolher uma ovelha para dar para Deus. Eu quero escolher o melhor. Deus se agradou da gordura. Não desmerecendo os demais irmãos, porque aqui é um... Vocês estão entendendo? É, quem vai morrer vai ser você. Não... No altar aqui, sacrifício, tá entendeu? Esse aqui vai virar sacrifício hoje, tá? Vai morrer que eu tô no meu teatro aqui, vai virar sacrifício, tá? Vai para casa inteiro, não vai morrer não, misericórdia. Mas olha aqui, se eu for escolher, no meu conceito, eu estou falando agora de oferta conceitual sem princípio. É um termo, parece que muito técnico, mas só para vocês entenderem. Qual que é a oferta conceitual sem princípio? É aquela oferta que o que importa é o que eu acho que é certo, que é a oferta de Caim. E a oferta conceitual com princípio é o que para Deus importa que é certo. Então, a oferta sem princípio, eu pensaria assim, gente, eu tenho todas essas ovelhas aqui, mas eu vou escolher uma, mas se eu escolho essa aqui, vai faltar depois para mim. Porque olha quanto vale um ovelhão desse aqui. Não é? Vale muito. Mas deixa eu ver, também, mas essa aqui tá informação. Quem sabe cresce um dia. Isso aqui, esses dois aqui são os que menos valem. Mas esse é flamenguista, então você, vale nada. Vem cá. No meu conceito, eu vou dar a menor oferta. Por quê? Por quê? Porque me falta menos. Me sobra mais. Quantos entenderam? Parece você abrindo a carteira e pegando o dinheiro para dar de oferta, né? Aí você olha, 50, não, misericórdia, tá amarrado. Tem gente que repreende mesmo. 20 reais, né? Eu já passei ali, vi que tem aquele empadão da Justina, não vou gastar meu vintão na oferta nem a pau. Que às vezes a cantina é inimiga do Senhor. Agora vou dedurar agora. Porque tem muitos irmãos que querem ofertar no reino de Deus e o inimigo tenta ali na cantina. Entendeu? Então você tem que ser forte, irmão. Não pode olhar para o empadão e achar que é o Márcio Garcia, tá? Propaganda do Dânio. Aí vai lá 10 reais. Não, aí sobrou 5 e 2. Se você fala, não, mas hoje eu estou crente, eu vou dar essa de 5. Porque normalmente dá de 2. Essa é a oferta conceitual sem princípio. Como que é a oferta com princípio? Volta lá, faz favor. É escolher o que mais custa. Por quê? Porque o princípio é, eu vou mostrar para Deus o que eu quero da minha vida. Senhor, o Senhor está vendo aquelas ovelhas? Eu quero que elas sejam como essa, Senhor. Está entendendo? Traduzindo para notas. Você vai pegar a sua carteira. Tem a nota de 100, a de 50, a de 20, a de 10, a de 5, a de 2. Senhor, está vendo essa nota de 100? Está vendo na minha carteira tem outras de 100, mas tem de 20, tem de 10, tem de 2. Eu gostaria de ter mais dessas aqui. Então eu estou te ofertando essa nota, porque é justamente isso que eu preciso. É isso que eu quero ter na minha carteira. É isso que eu quero receber. Como vai ser? Eu não sei, porque prosperidade é natural. Você não vai nem perceber quando começar a acontecer. Não é estratégia, não é marketing. Não. É natural. Começa a acontecer. Por que tem gente que chega para mim e fala, pastor, o senhor não se preocupa em vender livro? Não me preocupe, irmãos. O livro Bruxaria eu vendi mais de 110 mil cópias. Isso aqui, ó. Como que eu vendi? Não sei, vendeu, só vi o dinheiro entrando. Não sei. Por quê? Porque tem que ser natural, tem que acontecer aos pouquinhos. Porque você vive debaixo de um princípio de legitimidade da sua oferta. A sua oferta vai legitimar esse princípio. Agora, se eu for pegar embaralhado, vamos lá, volta lá. Fica andando assim, vocês desordenadamente aí, aleatoriamente, vai lá, randomicamente. Aí tem gente que fala, não, a primeira nota que eu pegar, essa será do Senhor. É a minha primícia. Porque tem gente que acha que primícia significa primeiro. E não significa. Primícia significa selecionado. Aí, não, vamos lá, andem. Aí eu abro meu aprisco, sem pisar em nada, por gentileza. Eu abro meu aprisco, eu falo, a primeira que eu pegar, essa vai ser do Senhor. Vem pra cá, pequenininha, você está fugindo de mim, que vai ser você que eu vou pegar, vem. Aí eu abro a porta aqui assim, peguei.
Ah, Senhor! Sinto muito, Senhor. Foi essa que eu peguei. Vai ser essa que vai virar oferta. Estão entendendo? É mais ou menos, tem gente que bota a mão na carteira e fala assim, Senhor, eu não vou nem olhar. A primeira nota que eu pegar vai ser tua. E o cara é tão safado, tão malandro, que ele aprendeu aquela linguagem dos cegos que tem na nota. Como é que chama aquilo? É um sinal... não é um braille, é um... alguém falou hoje isso, da papiloscópico, sabe, é isso? Hã? Acho que tem uma coisa assim, um nome... E ele começa assim, ó. Não, Senhor, a primeira que eu peguei, não. Ai, meu Deus. Eu não aprendi ainda. Aqui, ó. Ah, Senhor! Ah, Senhor! Ah, Senhor. Peguei essa de 5, mas o cara já tinha passado o dedo na de 50, ele sentiu que era 2 risquinhos. Ele sentiu. Gente, a oferta com princípio é essa. Eu olho para o que eu tenho e eu vejo que eu quero para mim, ovelhas como essa. Eu quero para mim. Só que, irmãos, isso aqui, irmãos, vale ouro. Se você mata uma ovelha dessa, tem tanta gordura que você pode encher os candeeiros. Você pode trocar por farinha. Você pode, entendeu? Então, isso vale muito. Porque a Bíblia fala que Deus se agradou da sua gordura. Porque era gordura, era o que tinha na época. Então, vocês estão entendendo o princípio? Como que eu oferto? Eu oferto aquilo que eu gostaria de ter sempre. Eu oferto aquilo que eu gostaria que fosse a minha realidade. Se você ofertar a sua realidade para Deus, e a sua realidade for pobre, for miserável, como que vai continuar sendo? Pobre e miserável. Agora, se eu oferto a realidade que eu gostaria que fosse, o Senhor vai conseguir naturalmente transformar essa realidade de tempo em tempo, até você estabilizar num padrão de prosperidade. Amém? Por isso, quantos entenderam? Uma salva de palmas para as ovelhas aqui. Está vivo? Viva em nome de Jesus. Então, meus irmãos, para que nós possamos encerrar esse ensino de hoje, certa vez, vocês nunca mais vão esquecer disso. Tenho certeza que não. O bom do ensino é esse, né? O bom do ensino é esse. Que você guarda no coração e não esquece mais. Então, meus irmãos, hoje eu não tenho um aprisco, eu não preciso escolher uma ovelha, não preciso carnear uma ovelha. Mas eu tenho um aprisco, você também tem. Você não tem dinheiro, mas você tem cartão. E eu sou de um tempo, o Bispo Jaime, mais do que eu, hoje é aniversário da mãe do Bispo Jaime, né, dona Ilza, ela almoçou na casa do Bispo e foi muito, muito interessante. Ela falando, ela nasceu em 1939, estou entregando a idade da mãe do Bispo. Né? Eu posso falar da sua mãe, porque sua mãe queria casar com meu pai. Ela tem 77 anos. Sua mãe queria casar com meu pai, então a gente é quase... mais ou menos isso, mas tudo bem. E um dia ela viu a foto do meu pai, ela ficou doida, velhinha, queria casar com ele. E o meu pai é um coroão bonito, carequinha também, charmoso. Ela não vai ver isso, ela é uma senhorinha de 77 anos. E ela vai ver, vai ficar pensando, o que é aquilo que está acontecendo? E ela contando como era ser crente na época, lá atrás. Imagina, 77 anos, quando ela era uma jovenzinha, tinha que andar 2 horas a cavalo, tá entendendo? Iam de pé descalço, andando a pé 1 hora, chegava na porta da igreja, lavava o pé, levava a Bíblia dentro de uma sacolinha, para não sujar, aí lavava o pé, colocava o sapato, e aí pegava a Bíblia. Gente, pense como era legal. Claro que é muito mais legal você vir de carro hoje. Mas, naquela época, era romântico servir a Jesus. Só tinha aquela igreja distante. Hoje, se você não quiser vir aqui, você olha para fora da janela da sua casa e escolhe 15 igrejas. Então, perdeu a graça. Por isso que é bom você amar sua igreja e congregar na sua igreja com amor. Porque, entendeu? Tá fácil. Naquela época não era fácil, naquela época era difícil servir a Jesus. Foque sua atenção em mim, por favor, para você entender o que eu quero falar. Então, e no relato dela, de como era o cristianismo naquela época, eu fiquei ali ouvindo, né, e pensando, nossa, os princípios daquela época já eram princípios de amor a Deus. E sabe por que a igreja hoje é uma igreja tão rica? Porque aqueles crentes daquela época abençoaram a nossa geração. Pare para pensar, por um segundo. Se aqueles crentes daquela época não tivessem princípios, não existiria igreja hoje.
Se aqueles crentes não andassem 1 hora de a pé para ir num culto, e não faltava, e o pai do bispo não deixava faltar uma escola dominical. E 2 vezes por mês tinha que ir 2 vezes para a igreja, né? Primeiro domingo que era a sessão e a ceia. Então o que acontece? Batistas eles, né? E o sacrifício deles era um sacrifício embasado em princípios de Deus. Não é isso? Entenderam? Graças a esse sacrifício dessa geração, mais de dezenas de igrejas fundadas pela família do bispo, pelos pais, pelos tios, enfim, dezenas de igrejas, dezenas. Eles abençoaram a nossa geração. Agora eu penso, meu Deus do céu, o que será da geração dos nossos filhos? Porque nós não estamos fazendo nada por eles. Nós somos uma geração egoísta. Nós somos uma geração que nós ofertamos o que está sobrando, porque tem que ser mais para nós. Se eu tenho 2 notas, uma grande e uma pequena, sempre vai a pequena para a igreja, porque a grande é para mim. Eu sou egoísta. Eu não confio em Deus. Eu não acredito que se eu der a maior nota, Deus vai suprir. Não existe mais isso na minha mente. Não existe mais isso. Então o diabo conseguiu perverter tanto o nosso coração, e nos tornar tão egoístas, e nos tornar tão egocentristas, que o meu medo não é nem tanto, irmãos, pela vida que nós estamos vivendo, mas pelo que vai sobrar para os nossos filhos, para os nossos netos, para a próxima geração. Porque a geração da mãe do bispo abençoou a nossa, mas nós temos o dever de abençoar a próxima. E o que a igreja está fazendo hoje está levando à ruína. Está criando crentes egoístas, modistas, que não tem mais amor, que discutem por qualquer coisa, saem da igreja e vão congregar em outra, que não são mais fiéis ao chamado, que não suportam autoridade, e que são totalmente conceituais. Os meus conceitos são o que vale. Deus precisa se enquadrar aquilo que eu acredito. E consequentemente nós não prosperamos mais. E eu não gostaria de fazer isso, e não quero. E portanto você não sinalize. Não sinalize com a mão, não sinalize. Mas se eu fosse perguntar, quantos aqui passam alguma dificuldade, algum aperto, tem alguma conta que ficou para trás, ou que gostaria de vencer e ter uma coisa melhor, gostaria de ter uma roupa melhor, uma comida melhor, talvez muitos levantariam as mãos. E aí eu pergunto, aonde está a prosperidade no meio do povo? A prosperidade acabou quando os princípios acabaram. Precisamos voltar a ter princípios com Deus. Princípios. Naquela época, o povo era muito pobre. E a frase da dona Ilza foi: eu sempre ensinei para os meus filhos que nós éramos pobres, mas que Deus não gostava de sujeira. E a casa era limpa todo dia. Está entendendo? Princípio. Princípios. Naquela época, todo mundo tinha comida sobrando. Tinha galinha para matar e para comer, tinha ovo, tinha leite, tinha uma vaca lá que dava um leite. Está entendendo? E hoje nós mendigamos o pão, irmãos. Nós somos uma geração que se afastou dos princípios de Deus. Eu quero que vocês entendam que esse estudo é para vocês. Esse estudo não é pelo dinheiro de vocês, é pela vida de vocês. Que esse estudo é para que vocês vivam bem, vocês e os vossos filhos. E encerrando, certo dia Davi foi fazer o censo de Israel. Eu estava pensando nisso e lembrando disso, e Deus me trouxe exatamente no texto 1 Crônicas, quando Davi resolve levantar um altar a Deus. E ele faz um censo em Israel. E nesse censo Deus não queria que ele fizesse. Por quê? Porque o censo faria com Davi o que fez conosco. O censo. Nós nos tornamos egoístas por causa disso. Hoje nós temos censo de tudo. Nós queremos saber quantos crentes nós temos na igreja. Nós queremos saber tudo. Eu vou pregar em algumas igrejas, as pessoas chegam para mim e perguntam: quantos membros tem a sua igreja? Porque se eu disser que tem 10 mil membros, eu sou um homem de sucesso. Se eu disser que tem 30 pessoas, eu sou um homem derrotado. As pessoas julgam pelo número de pessoas que congregam na igreja, porque isso é o fruto de uma geração egoísta. Isso é o fruto de uma geração interesseira. Isso é o fruto de uma geração que não se preocupa mais com pessoas. Porque uma geração de pastores que se preocupa com pessoas faz o que Jesus fez: abandona 15 mil e fica com 12 no Mar da Galileia. Porque eu consigo cuidar de 12.
Eu consigo saber o nome dos 12, a data de nascimento, o aniversário, os parentes. Eu consigo andar com eles, dormir, comer, viver com eles. Mas os 15 mil eu não consigo. Então uma geração que só quer saber de multidão é porque é uma geração que perdeu o senso de cuidar de pessoas. É uma geração que nós vivemos. Nós pseudamente queremos ganhar o mundo, mas não estamos ganhando o mundo. Nós queremos para si aquilo que é de direito de Deus. É uma igreja sem princípios. Mas Davi fez isso e Deus pesou a mão e começou a dar uma doença, feridas, um câncer em todo mundo. E aí então Deus fala com ele, manda um anjo, manda o próprio Cristo. 1 Crônicas capítulo 21, verso 18 diz assim: então o anjo do Senhor, quando na Bíblia no Velho Testamento fala o anjo do Senhor, é Jesus que apareceu. Disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu Davi, pois, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se os 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. O próprio Ornã viu o anjo do Senhor. 1 Crônicas 21, a partir do verso 18. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre este povo. Dá-mo pelo seu devido preço, pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome a rei, meu senhor, faça para si dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Eu te dou tudo. Tornou o rei Davi a Ornã e disse: não, antes, pelo seu inteiro valor. Diga comigo, inteiro valor. Sabe o que significa inteiro valor? Significa íntegro. Significa integridade. Princípio é integridade. Certa vez, Ananias e Safira venderam uma terra e deram um dinheiro para a igreja. E eles mentiram para os apóstolos, dizendo que tinham vendido por um valor que era metade do valor que de fato haviam vendido. O apóstolo Pedro então orou sobre o homem, Ananias, ele caiu morto. Depois orou sobre a mulher, Safira, e ela caiu morta. E um pastor amigo meu disse num estudo uma coisa que eu achei interessante: eles não morreram porque eles tinham dado metade, porque era deles o dinheiro, eles davam o que eles quisessem e quanto eles quisessem. Eles morreram porque eles mentiram. Você não morre porque você dá metade, você morre porque você entra na fila de quem deu tudo, dizendo que vai dar tudo, mas você dá metade. Eles podiam ter entrado na fila de quem ia dar metade, e estavam vivos. Davi falou isso para ele: eu quero o inteiro valor, e eu quero comprar integridade. Porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de prata, de ouro, muito dinheiro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar. Deus respondeu com fogo. Sabe o que significa isso? É um sinal profético, chamado testemunho. Sabe como você sabe quando a pessoa é próspera? Porque ela sempre tem testemunho para contar. Aquele crente que não tem um testemunho para contar é porque não vive em prosperidade. Agora aquele irmão que sempre tem um testemunho para contar: rapaz, aconteceu tal coisa, assim, assim, assim. Sempre tem uma história. As pessoas falam: ah, pastor, o senhor tem tanta história para contar. Sabe por que eu tenho tanta história para contar? Porque eu vivo mais do que você? Não, nós vivemos o mesmo tanto, mesmos dias. Porque eu tenho mais testemunhos. Eu vivo tendo cada testemunho, cada coisa acontecendo. É isso. Você tem que viver com testemunhos de bênçãos o tempo todo. A história é muito longa. A terra que ele comprou de Ornã era da tribo dos Jebuseus. Jebus foi pacificada pelo reinado de Davi e recebeu a paz. Jebus ficou com Shalom. Jebus Shalom virou um dia Yerushalom, que virou Jerusalém, que virou a cidade santa de Jerusalém. O lugar onde Davi comprou pelo preço inteiro, por princípio de Deus, por integridade, para oferecer um holocausto ao Senhor, no local onde o Senhor derramou fogo, provando que tinha aceito a oferta de Davi. Um
dia se tornou a cidade santa, a cidade de Davi.